Louvado seja o nome santo do Senhor. Já pega aqui, irmãos, em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Amém, igreja? Mais uma vez aqui reunidos, em nome do Senhor Jesus, com uma mensagem maravilhosa da parte do Senhor. Irmãos, vamos tratar de um tema hoje aqui bem delicado, mas ao falar com o Senhor Jesus, uma instrução me foi dada a seguinte, e eu queria que você refletisse comigo, irmãos. Se você vai pegar uma determinada estrada e alguém te avisa que no meio dessa estrada tem perigos, certamente que você, se prosseguirá de forma mais prudente, ou então, a depender da avaliação do perigo, você retornará, não é verdade? Existem coisas hoje, irmãos, que infelizmente não estão sendo faladas na igreja, mas que está 100% na Bíblia. E a Bíblia, a gente não pode acreditar pela metade. Ou você acredita, ou você não acredita. Se você acreditar pela metade, não adianta. Então, se nos foi dado a missão de anunciar, vamos anunciar, não é verdade? O tema que eu trago aqui hoje, irmãos, e eu quero explicar de forma muito clara e objetiva o que vai acontecer mediante a vinda de Jesus Cristo. Coisas que ninguém fala. Coisas que, infelizmente, estão na Bíblia de forma clara e explícita, mas a igreja não prega. Irmãos, e não pregar significa não preparar o povo para um momento que é crucial na história da igreja, na história da humanidade. Amém? Eu estava meditando no Senhor, breve, inclusive, eu não sei se vocês lembram do evento que nós fizemos sobre os 4 ou 5 domingos, pregando sobre a volta de Cristo, a escatologia, à luz da Bíblia. E Deus colocou no meu coração de fazer algo também voltado para poder lançar nas plataformas digitais. Porque, infelizmente, irmãos, as pessoas não estão pregando coisas que deveriam pregar em nome de mensagens que, na verdade, não preparam o povo. Amém? Material que está sendo disponibilizado aí tem por título Coisas que acontecerão na vinda de Jesus. Eu elenquei 7 coisas aqui, irmãos. 7 coisas que a Bíblia nos mostra que acontecerá com a terra e seus moradores por ocasião da vinda de Jesus e o final dos tempos. Amém, igreja? Primeira coisa, irmãos. O sol escurecerá e o sol e a lua serão abalados. A primeira coisa que acontecerá. E a gente vai seguir aqui, primeiro com Apocalipse 6:12. Em Apocalipse, no capítulo 6, versículo de número 12, a Bíblia diz: E havendo aberto o 6º selo, olhei, e eis que houve um grande tremor de terra. E o sol tornou-se negro, como um saco de cilício, e a lua tornou-se como sangue. Irmãos, quando você pega isso aqui, e aí, claro, nesse momento a gente não tem como aprofundar, mas esse evento aqui, ele está conciliado com a vinda de Jesus, ele está conciliado com um momento em que a ira de Deus se derramará sobre a terra, como diz o livro de Apocalipse 6:12, está conciliado com o abrir, o soar
de uma das trombetas, ou o abrir de um dos selos. Amém? Então, quando a gente pega isso aqui, a gente também faz alusão, porque isso aqui não é um texto isolado. Quando você pega no profeta Isaías, no capítulo 13, no versos 10 do profeta Isaías, está aí no material, diz: porque as estrelas dos céus e as suas constelações não darão a sua luz, e o sol escurecerá ao nascer, e a lua não resplandecerá com a sua luz. Você imagina um momento onde o sol e a lua se escurecerão? Esse é o relato que a Bíblia faz deste dia, que é relatado pelos profetas como a ira, o dia da ira de Deus sobre a terra. Também, quando você olha aqui o Mateus capítulo 24, versos 29, quando Jesus está falando sobre a sua vinda, no verso 29 e 30, a Bíblia diz: e logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá e a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências dos céus serão abaladas. Então aparecerá do céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Isso aqui Jesus está relatando o momento da sua vinda. E ele fala que antes da aparição dele, o sol escurecerá e a lua não dará a sua luz. A Bíblia relata esse momento como um momento de densas trevas. E quando nós vemos isso, nós imaginamos, porque a Bíblia diz que Jesus, ele sairá do Oriente e se mostrará até o Ocidente. Ou seja, todo o mundo, todas as pessoas em todos os cantos da terra verão, porque a Bíblia diz, e todo olho verá. Então todos verão a aparição de Jesus. Qual é o momento mais crucial, mais propenso, mais ideal, vamos usar um termo mais simples, qual o momento mais ideal para que uma luz seja vista? Na claridade ou na escuridão? Então significa dizer que o sol e a lua escurecerão e criarão o cenário perfeito para que Jesus, aparecendo como um relâmpago, como diz a Bíblia, se mostrando do Oriente ao Ocidente, ele possa ser visto por todos os habitantes da terra. Amém, igreja? Amém. Então, esse é o primeiro ponto. A lua e o sol escurecerão. Ficou claro, igreja? Primeiro ponto. Eu falei 7 coisas. Amém? Segunda coisa. A escuridão. A Bíblia relata. E aí, claro, eu já falei do sol e a luz escurecer. A escuridão chega a ser algo mais óbvio agora, né? Mas o profeta Sofonias, no capítulo 1, versos 14 ao 16, relata de uma forma mais clara. Ele diz: aquele dia é um dia de indignação, dia de angústia e de ânsia, dia de alvoroço e de desolação, dia de trevas e de escuridão, dia de nuvens e de densas trevas, dia de trombeta e de alarido contra as cidades fortes e contra as torres altas. Amém? Então, agora o Sofonias, ele relata, claro, quando a gente imagina o sol e a lua, que não vai dar luz, a gente já imagina dessas trevas. Mas aí o Sofonias, falando sobre o final dos tempos, ele, sobre a ira de Deus, que é a mesma coisa, sobre o dia da ira de Deus, ele diz, olha, aquele dia vai ser dia de escuridão, dia de densas trevas. Ou seja, a segunda questão, segundo ponto, é justamente o breu, a escuridão que tomará toda a face da terra. Amém? Terceira questão, a destruição do iníquo. Irmãos, a gente está vendo as igrejas, infelizmente, caminhando num sentido errado, pregando que a igreja não estará na terra quando o iníquo se manifestar. Não é verdade bíblica. É por isso que a gente precisa aprender sobre escatologia. É por isso que a gente precisa aprofundar na palavra de Deus. Por quê, pastor?
Jesus, a vinda de Jesus, segundo, aqui em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versos 8, a Bíblia diz assim: e então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca e aniquilará pelo resplendor da sua... Quando é que o iníquo vai ser aniquilado? Com a vinda de... Mateus 24 diz que Jesus, quando vier, vai mandar os anjos para resgatar o seu povo, seus escolhidos. Ou seja, se Jesus vai resgatar o seu povo com seus escolhidos no tempo da sua vinda, e o iníquo vai ser destruído com a vinda de Jesus, não pode. Esses dois eventos vão acontecer juntos. Então, é impossível que a igreja seja resgatada antes. Quando você volta em 2 Tessalonicenses aí mesmo, você volta para o capítulo, versos 1 em diante, o apóstolo Paulo faz um alerta à igreja. Qual alerta é esse, pastor? Se você quiser abrir a sua Bíblia e olhar agora, você olha. A partir do versículo 1, o apóstolo Paulo diz, olha, não será assim. Ele diz que a igreja estava inquieta e que não seria assim. E aí ele aprofunda. Não estejais inquietos quanto à vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E ele diz, ninguém vos engane, porque não será assim antes que se manifeste o filho do pecado, o homem da perdição, ou seja, o iníquo. Então, o próprio apóstolo Paulo fala para a igreja, olha, a igreja vai estar na terra quando o iníquo se manifestar. Mas parece que os nossos irmãos estão ignorando isso, irmãos. Parece que a igreja está ignorando isso. Eu estou vendo as pessoas pregarem um arrebatamento que não tem na Bíblia, não existe na Bíblia. Eu desafio qualquer um, qualquer teólogo, qualquer um, não por mim, porque a Bíblia, ela fala. Não existe esse arrebatamento que as pessoas estão pregando. Infelizmente, a igreja está sendo enganada. Está sendo enganada a acreditar em um Cristo que não existe. O meu Cristo, ele disse que viria resgatar a igreja, sim. Não dessa forma alegórica que estão construindo. E nós precisamos ter a coragem de anunciar isso aqui. Porque só você pregar, se você pegar 2 Tessalonicenses, capítulo 2, e pregar para qualquer ser humano que queira abrir o coração, ele vai ver que a igreja vai estar na terra e vai ver o anticristo manifestar. Qualquer ser humano que quiser, vai ler 2 Tessalonicenses, vai pegar do versículo 1 e vai ler claramente, vai estar lá escrito de uma forma clara, objetiva, fiel, em qualquer Bíblia que ele puder acessar, vai estar lá escrito e não tem como você refutar, porque é um texto muito, mas muito claro, irmão. E, infelizmente, nós estamos vendo que as pessoas elas estão brincando com a palavra de Deus. Elas estão pregando o que quer, falando o que quer. Olha só como o texto é claro, irmãos. Não vai ter aqui para botar nos slides, porque não está. Deus me mandou, a partir do Espírito Santo, abrir a Bíblia aqui. Mas os irmãos podem acompanhar em casa também nas suas Bíblias. Ora, irmãos, rogo-vos pela vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele. O que é que Paulo está falando? Rogamos, nós esperamos, nós pedimos pela vinda de Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele. Que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, quer de nós, quer de nós, como se o dia de Cristo estivesse perto. Ele diz, igreja, o dia de Cristo, a vinda de Jesus não está perto não. É isso que Paulo está falando. Não se mova, não se engane, não fique assim. Isso ele está falando naquele tempo, é válido lembrar. Amém? E ele diz, ninguém de maneira nenhuma vos engane. Vós engane. Ninguém vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia. O que é apostasia? A igreja que nega Jesus. As pessoas estão pensando o quê? Que a apostasia ímpio é? Apostasia é negar a fé. É alguém que vive a fé e deixa a fé. Apostasia não tem nada a ver com ímpio. Apostasia é apostatar. É deixar de seguir ou esfriar na fé.
ou viver uma fé diferente da proposta inicialmente. Amém? Então, ele diz, sem que antes não será assim, ou seja, o anticristo não vai aparecer, é isso que ele está falando, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da... Ele está dizendo, ô igreja, vocês só vão poder contemplar o anticristo, só vão poder... O Jesus só vai voltar quando o anticristo se manifestar, quando a apostasia acontecer e o anticristo se manifestar. É isso que ele está dizendo aqui, claramente. Não tem alegoria, não tem outro entendimento. O texto é claro. Ele está dizendo, olha, ô igreja de Tessalonicenses, não fiquem inquietos, não deixem ninguém enganar vocês, porque antes de Jesus voltar, vai ter apostasia e o anticristo vai aparecer. É isso que ele está dizendo, eu estou trocando em miúdos para a igreja entender. Não tem outra linguagem aqui. E ele continua. O qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus e se adora. Ou seja, e ele diz, de sorte que se assentará no trono de Deus, como Deus, no templo de Deus, querendo parecer Deus. Ele está dizendo, olha, o anticristo vai se apresentar como se fosse o próprio Deus, o iníquo. E ele vai aparecer, e a igreja vai estar na terra, e é isso que ele está dizendo claramente. Agora eu te pergunto, quem está certo? O apóstolo Paulo ou os que estão pregando hoje o contrário? A gente acredita na Bíblia ou acredita no que estão mentindo por aí? A gente precisa decidir qual é o nosso instrumento de fé. É a Bíblia? Porque lá fora, quem prega o contrário está dizendo que também que o instrumento de fé deles é a Bíblia. Mas está pregando contra a Bíblia. Então, se você não crê que a igreja vai estar na terra quando o anticristo manifestar, então você não crê na Bíblia. Porque é isso que dizem os apóstolos. E às vezes, irmãos, é duro ter que dizer isso porque todo mundo está convencido do contrário. É difícil você pregar como João Batista, é difícil você pregar como o próprio Jesus, porque está todo mundo falando outra coisa. É incrível como a mentira ela tem um poder de propagação incrível. Está todo mundo falando outra coisa. Mas não é verdade. A questão é que não é verdade. Amém? Então a destruição do iníquo acontecerá mediante a vinda de Jesus. Vamos para a quarta coisa agora. Isso aqui é pesado, mas é verdade. Está na Bíblia, eu não posso deixar de trazer. Amém? A aniquilação dos pecadores. Isaías capítulo 13, versos 9. A Bíblia diz assim: eis que o dia do Senhor vem, horrendo como furor e ira ardente, para pôr a terra em assolação e destruir os pecadores dela. Irmãos, isso aqui as pessoas não aguentam ouvir isso. Verdade ou não é? E eu entendo, irmãos, que não aguentem mesmo, porque... Agora eu te pergunto, se anunciar... Eu queria que você chamasse uma reflexão com vocês. Jonas, quando entrou em Nínive, pregou uma palavra mole ou uma palavra dura? Nínive, Jonas, quando entrou em Nínive, ele pregou a destruição daquela cidade, irmãos. E o povo se converteu. Às vezes, irmãos, a gente acha que o que vai salvar essa geração é o engano. O engano não salva ninguém. Jesus diz, conhecereis a verdade vos libertará. O engano não salva ninguém, irmãos. É melhor a gente ouvir a verdade dura e poder tomar uma decisão de seguir ou de parar, do que ouvir a mentira e se basear por ela e acabar caindo sem perceber que caiu. E para acabar sendo destruído sem perceber, É que nem uma pessoa que vai ao médico e tem ali um diagnóstico complicado e não é passado para ele a situação. Então, assim, a gente precisa ter a coragem de dizer o que de fato está acontecendo. Porque quando a gente trata das coisas espirituais, a gente dá a chance das pessoas mudarem de vida. A gente dá a chance das pessoas alterarem os seus padrões. A gente dá a chance das pessoas, com a verdade, decidirem se elas vão pagar o preço da iniquidade ou se elas vão retroceder e fazer a vontade de Deus. Amém, irmãos?
Quinta coisa, irmãos. Recolher os escolhidos. Olha só, que tem os dois lados, né? Ao mesmo tempo que aniquilar os pecadores, recolher os... Por quê, irmãos? Porque Jesus, ele fala em Mateus 24, que será enviados anjos com rígido clamor e trombeta para resgatar os escolhidos. Quem são os escolhidos? Aqueles que nós, né? Eu vou incluir a gente, aqueles, nós, né? Todos quantos tiverem um compromisso verdadeiro com Jesus. Aqueles que buscarem a face do Senhor, aqueles que se curvarem, né, à vontade de Deus e buscarem em Cristo o seu galardão. Então, aqui o texto de Mateus 24, 31 diz: e ele enviará os seus anjos com rígido clamor e trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos, de uma a outra extremidade do céu. Irmãos, isso aqui é muito maravilhoso. Por quê, pastor? Porque quando você vai ver na carta aos Coríntios, capítulo 15, a partir do verso 50, vai estar lá falando também desse evento. O próprio Tessalonicenses, o apóstolo Paulo fala várias vezes. O apóstolo fala em vários momentos sobre esse evento. O Apocalipse fala sobre esse evento. Os profetas falam sobre esse evento. Daniel 11 fala sobre esse evento. Ou seja, a Bíblia inteira fala sobre esse evento onde a igreja de Deus não é uma coisa que ficou reservado a uma passagem. Vários profetas falou de um tempo onde se ampliaria a maldade e a iniquidade sobre o mundo, mas haveria um povo que seria separado e guardado para o grande dia ser resgatado para viver com Deus por toda a eternidade. E esse povo, irmão, é justamente aqueles que Deus chama de escolhido, porque a Bíblia diz que Deus separou para si um povo. E esse povo é justamente aqueles que têm na palavra a sua orientação de vida. Amém, irmãos? Então nós, que permanecermos na fé, seremos resgatados, seremos retirados antes até da destruição do mundo. Porque o próprio Jesus, ele fala que como foi em Sodoma e como foi no tempo de Noé, assim será no final dos tempos. Por quê, pastor? Porque os pecadores da terra só serão destruídos quando a igreja for retirada. Não nas perspectivas que estão pregando aí fora. A gente vai beber da escatologia, vamos aprofundar nisso, de maneira que a igreja esteja consciente, porque não tem dúvida, irmãos, não existe dúvida. As pessoas que têm trabalhado escatologia com a gente não tem dúvidas. Eu vejo as pessoas rodeando o YouTube da vida, eu vejo as pessoas rodeando as redes sociais, procurando muitas pregações, mas a única coisa que estão fazendo é gerar confusão no coração das pessoas. Eu estou vendo as pessoas buscando muita informação e ficando cada vez mais confusas. Por quê, pastor? Porque a própria informação que eles dão é contraditória com outra que eles mesmos dão. Quando você vai olhar na Bíblia, a Bíblia é muito mais clara e fácil do entendimento. Por quê, pastor? Porque, irmãos, nunca vai existir clareza onde há mentira. Nunca vai haver clareza onde há mentira. As pessoas estão nas igrejas, mas estão com os corações cheios de perturbação, estão cheios de dúvida, cheios de confusão. Quando você olha no nosso meio, as pessoas que têm bebido dessa palavra, seja aqui, seja lá na igreja de Conceição do Coité, seja onde a gente passou, né, Bicuí, seja onde foi que a gente pisou a planta dos pés, as pessoas que tiveram contato a essa orientação, a primeira evidência que aconteceu na vida dela foi que a confusão foi retirada da sua alma, de elas relatarem que viviam confusas, com muitas informações que conflitavam, mas que o evangelho ficou claro no coração delas. Inclusive a escatologia, que é a coisa mais difícil de um ser humano entender dentro da igreja. Quando a gente prega, ensina, as pessoas relatam que, a partir dessa orientação, elas começaram a entender de fato o que são as profecias. Porque, irmãos, quantas igrejas, quantos lugares você está vendo pregar sobre o sacrifício contínuo, o que é o sacrifício contínuo? Quantas pessoas estão ensinando sobre a assolação desoladora? Quantas pessoas estão ensinando sobre as profecias de Daniel 11, o que é o grande acordo? Quantas pessoas estão ensinando sobre isso? E por que não estão ensinando, pastor? Ou porque não sabem,
ou porque preferem esconder. Porque se você entender o que é o sacrifício contínuo, você entende o mistério da vida de Jesus. Se você entender o que é a assolação desoladora, você entende o mistério da vida de Jesus. Se você pegar os inúmeros textos de inúmeros profetas que falam sobre o grande e glorioso dia do Senhor, você vai entender o que é o grande dia e glorioso do Senhor e não vai desassociar ele da vinda de Jesus, porque os próprios profetas falam e os próprios apóstolos falam que é o mesmo evento. Amém, igreja? Quando você pegar isso, você vai entender que o negócio não é essa maluquice que estão fazendo. Amém, igreja? Sexto ponto, irmãos. Salvação ou condenação eterna. Isso aqui são coisas, são 6 pontos, mas claro, tem mais, pastor? Tem, irmãos. Mas seria muita coisa para a gente tratar em um momento só. E nós estamos sendo mais objetivos agora. Até porque é o seguinte, tanto com respeito à transmissão, a gente vai ser mais objetivo agora nas mensagens de transmissão, para a gente poder, porque assim, hoje, a cada dia as pessoas estão ficando menos pacientes, irmãos. Então a gente tá reduzindo na mensagem de transmissão e sendo mais objetivo, claro, e estamos criando método, porque a gente está disponibilizando ali na tela também todos os versículos que a gente está falando aqui, a gente está disponibilizando para o pessoal que está acompanhando a gente, para também acompanhar na tela. Amém? Por quê, pastor? Justamente para poder amparar biblicamente tudo que está sendo dito aqui, que não são palavras de homens, irmãos, é aquilo que a Bíblia está dizendo, amém? E eu estou vendo que as pessoas estão muito confusas quanto às mensagens do final do tempo, as pessoas estão muito confusas quanto à vinda de Jesus, e não é para ter confusão não, irmãos, quem está firmado em Cristo não é para estar confuso, amém? Amém, igreja? Então, irmãos, vamos lá. Salvação ou condenação eterna. Em 2 Timóteo, capítulo 4, versos 1, a Bíblia diz assim: conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino. Irmãos, a gente está ouvindo as pessoas dizendo aí, mas Jesus não julga ninguém. Irmãos, Jesus disse assim, olha, eu, porém, não vos julgo, porque já tem quem vos julgue. A palavra que sai da minha boca vos julgará no último dia. Por que, pastor, ele falou a palavra que sai da minha boca vos julgará? A palavra que Jesus falou é o Novo Testamento, é a lei do Novo Testamento. Quando você chega para ser julgado, irmãos, uma pessoa chega ali como réu no tribunal, ele tem um juiz ali, a figura do juiz. Mas o juiz não julga segundo aquilo que ele acha, ele julga segundo a lei pré-estabelecida. Você está conseguindo entender? Quando o juiz vai julgar, o que é que ele vai buscar? Qual foi o crime que ele cometeu? Está em que artigo? Está disposto em que lei? Em que artigo? Que inciso da lei? Previsto pena de quantos anos? Quantos tempo? Quantos anos? Quantos meses? Qual é a pena prevista? Ele não pode dar uma pena fora do previsto em lei, e ele não pode deixar de aplicar a lei. Está entendendo? A palavra escrita da lei do homem, nesse caso eu estou falando do homem. Quando alguém vai a júri humano, tem lá uma lei. Se você sabia que se você fizer algo que não tiver na lei dizendo que é crime, você não responde porque não tem na lei? Pode ser algo que o mundo considere horrendo, horrível, mas não tem escrito, você não responde. Você entendeu o que Jesus está dizendo? Jesus está dizendo, ó, não sou eu que vou julgar você. É a lei que saiu da minha boca que vai te julgar. Porque agora a própria Bíblia está dizendo que Jesus há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino. Por quê? Porque agora ele vem como juiz. Amém, igreja? Então agora ele vem como juiz, como Senhor. A diferença é que cá ele disse, eu não vim para julgar vocês, não. Mas eu vim para estabelecer a lei que os julgará. Amém, igreja? Daniel capítulo 12, versos 2. A Bíblia diz assim, e muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Amém, igreja?
uns para vida eterna e outros para vergonha e desprezo eterno. Ou seja, naquele grande dia, se você for olhar, eu preguei já muito sobre isso aqui, sobre a ressurreição e sobre a vida eterna e como haverá de acontecer isso. Se você for pegar aí esse material, tem inclusive esboço, você vai ver claramente, né, que a matéria, ela torna para o pó, mas o espírito, ele vive eternamente. Amém? O espírito é eterno. Todos nós somos eternos. Apenas a matéria perece. Amém? Então, quando a Bíblia diz que muitos ressuscitarão, alguns para a condenação e outros para a salvação, significa dizer que até aqueles que viviam em pecado ressuscitarão para serem condenados. Amém, igreja? Pastor, é duro ouvir isso. Não, é a verdade, irmãos. A verdade, ela liberta muito, embora de início pareça trazer constrangimentos, mas ela liberta a alma. Amém, irmãos? E para finalizar, irmãos, coisa que muita gente não quer pregar, isso aqui, você não vê ninguém pregar isso aqui. Se você já ouviu pregar isso aqui, me fala, pelo amor de Jesus Cristo. Mas eu não vejo nos YouTube, eu não vejo ninguém pregar isso aqui. Ninguém. Pode ter. Não estou dizendo que eu não vejo, não é comum isso aqui. Nas igrejas, então, mas vamos falar, a destruição da terra. Irmãos, a gente está vendo o povo dizer aí que a terra vai ser preservada, que vai ter paraíso na terra, um monte de asneira, um monte de bobagem. Irmãos, e o que a Bíblia diz sobre isso? E aí agora nós precisamos considerar o que a Bíblia diz. A Bíblia em Sofonias capítulo 1, versos 18, ela diz assim, ó: nem a sua prata, nem o seu ouro se poderá livrar no dia do furor do Senhor. Mas pelo fogo do seu zelo, toda a terra será consumida, porque certamente fará de todos os moradores da terra uma destruição total e apressada. Ou seja, pastor, o que é que o senhor quer dizer? Tudo será destruído. Ei, pastor, será que Sofonias não tem algo aí que a gente possa mediar? Não, então olha o que Pedro está dizendo aqui na segunda carta de Pedro, na segunda epístola, no capítulo 3, versos 10. A Bíblia diz assim: mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual, presta atenção nisso aqui como é claro, os céus passarão com grande estrondo e os elementos ardendo se desfazer. E a terra e as obras que nela há se queimarão. Agora eu te pergunto, igreja, tem dúvida? Fica dúvida nesses textos, irmãos? Fica? Que vai ser destruído? Mas se ficou, a gente vai adiante. Ainda na segunda epístola de Pedro, no capítulo 3, versos 12, a Bíblia diz assim: aguardando e apressando-vos para a vinda de Deus, em que os céus em fogo se desfarão e os elementos ardendo se fundirão, ou seja, virarão lava. Agora ficou dúvida ainda, irmãos? Irmãos, a gente não pode também querer viver um evangelho mediado, viver uma fé mentirosa. Se apartar disso aqui é viver uma fé mentirosa. Tem muitas pessoas, tudo que Deus não quer é que a gente viva no mundo como escravos do mundo. Que a gente viva a carne como escravos da carne. O apóstolo Paulo disse que a gente pode usar das coisas aqui, mas sem se prender a elas. Mas, irmãos, o Deus das pessoas hoje é o quê? É o carro, é a casa, é a riqueza, é a fama. É ou não é? É a fama. Olha só, porque as pessoas hoje, irmãos, elas estão mais apegadas às coisas materiais do que às coisas de Deus. As pessoas estão indo para a igreja, irmão, não porque elas querem Deus, elas estão porque elas querem prosperar. As igrejas que pregam que você vai para lá e se for vai prosperar, estão como?
Tudo lotado, irmãos. Mas vazias de Deus. Vazias de Deus porque Deus não prometeu para ninguém riqueza. Ah, pastor, quer dizer que se eu for crente eu não posso ser rico? Ninguém está dizendo isso aqui. Você não pode ir atrás de riqueza da igreja. A igreja não é lugar de você buscar riqueza. A igreja é lugar de você buscar Deus. Você tem a maior riqueza que o homem pode alcançar. E se vem o benefício? Porque eu vivo a fé, irmãos, em que eu creio no favor de Deus na minha vida. Na vida das pessoas que creem. Eu não acredito que Deus nos ampara, porque assim dizem os profetas. E o próprio salmista, ele fala, né? Ele nunca viu o justo mendigar o pão, nem a sua descendência passar fome. Só que eu não posso, irmão, simplesmente pegar um evangelho pautado no dinheiro. Eu não posso pregar um evangelho de moedas de trocas, irmãos. Eu não posso pregar um evangelho onde eu digo para você que a sua bênção vai estar relacionada a quanto você botar no altar. Eu não posso pregar esse evangelho. Eu não posso pregar um evangelho, irmãos, que te dá um envelope e diz que o que você botar ali dentro vai ser o tamanho da sua bênção com Deus. Isso não é verdade, é uma mentira. E as pessoas estão caindo nesse engano do diabo, porque não tem Bíblia nisso. Deus não está nesse negócio. Ou você serve a Deus ou você serve a Mamon. Você tem que escolher a quem você serve. A igreja é limpa, a igreja é pura. Isso não quer dizer que você não tenha que ter compromisso com as coisas do finança da obra, mas não querer trocar, fazer de Deus moeda de troca, balcão de negócio. Deus não trabalha com isso. Eu passei muito tempo indo para a igreja, irmãos, vendo as pessoas fazerem isso. Inocentemente, as pessoas sendo enganadas, fazer esse tipo de prática. Eu via que elas não avançavam e aí, nada acontecia. E às vezes eu perguntava, meu Deus, por que essas pessoas fazem isso? E eu vejo que não tem resultado. E um belo dia Deus me fez saber que Ele nunca esteve nisso. Eu vi as pessoas ir para a igreja, irmãos, encher a barriga de água nas sexta-feiras, de campanhas de libertação, e nada acontecia, ninguém era liberto. E Deus me ensinou de onde vem a liberdade. Eu aprendi de onde vem a liberdade. E hoje Jesus está me colocando cada dia para ensinar com mais afinco essa liberdade. Jesus está me ensinando cada dia a ensinar com mais intrepidez sobre essa liberdade. Jesus está me usando para libertar a vida de pessoas onde quer que eu pise a planta dos meus pés. E em nome de Jesus, mais e mais serão libertos pela autoridade que há no nome de Jesus. O trabalho de Conceição do Coité é o maior exemplo disso. Como aquelas pessoas estavam perdidas e Deus nos mandou lá para resgate. E hoje eles estão fazendo a obra de Deus e ganhando almas. Eles relatavam o sofrimento que eles tinham ali naquela comunidade. Os ataques espirituais que eles recebiam. Eles diziam que eles iam dormir de noite e a cabeça pegava fogo. E depois que Jesus entrou na vida dele, essa opressão acabou. E Deus vai resgatar mais. Eu estou lançando aqui em Cristo, pelo Espírito Santo, a palavra profética. Deus vai resgatar mais e vai trazer para dentro da casa dele para fazer a obra dele. Amém, igreja? Deus vai resgatar muitos que estão sendo oprimidos pelo diabo através da minha e da sua vida, por causa do comprometimento com essa palavra. Amém? Irmãos, para continuar aqui, Isaías capítulo 51, versos 6, irmãos, diz assim: levantai os olhos para os céus e olhai para a terra de baixo, porque os céus desaparecerão como a fumaça, e a terra se envelhecerá como a veste, e os seus moradores morrerão como mosquitos, mas a minha salvação durará para sempre, e a minha justiça não será quebrantada. Amém, irmãos? Olha só que ele, no mesmo texto que ele fala da destruição, ele diz, opa, mas tem o outro lado. Tem o lado daqueles que querem ser salvos. Tem o lado daqueles que querem ser resgatados. Tem o lado daqueles que querem ser alcançados. Tem o lado daqueles que querem ser libertos. Aleluia!
Amém, igreja? Irmãos, e para não deixar a igreja triste, porque isso aqui, irmão, só entristece quem não quer Deus. Presta atenção no que eu estou falando. Pastor, eu fiquei tremendo aqui porque o senhor está dizendo que a terra vai... Não, irmão, isso aqui só entristece quem não quer Deus. Amém? Só entristece quem não quer Deus. Por quê, pastor? Olha só, Isaías 65:17 diz assim: porque eis que eu crio novos céus e não haverá lembrança das coisas passadas, nem mais se recordarão. Ou seja, o que não presta, fica para trás, porque aqueles que são escolhidos viverão em novos céus, nova terra. Amém, igreja? Amém, igreja? Louvado seja Deus. Vou encerrar aqui a transmissão com o pessoal da live, no YouTube. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém?